Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SOS Analytics. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o conceito de Document Properties em análise do Spotify para ter um dinamismo maior na interação com gráficos e outros elementos visuais. Então, se vocês curtem esse tipo de material, peço que vocês deem um like no vídeo e se inscrevam no canal para ajudar a gente a mostrar que esse tipo de material interessa a vocês e assim a gente produzir cada vez mais. Bom, vamos lá, pessoal. De uma maneira geral, o que a gente fez aqui nesse exemplo? Eu criei um gráfico de linha, onde eu coloquei no meu eixo de categoria uma variável que represente o tempo, e no meu eixo de valor eu pedi para colocar uma variável que represente a produção de óleo ao longo do ano, e pedi para fazer a agregação desse valor a partir de uma soma. Então, reparem aqui que ele está apresentando o valor ao longo de todos os meses do ano. Além disso, aqui no canto inferior esquerdo, a gente colocou também uma tabela cruzada. A tabela cruzada é um tipo de tabela onde ela vai trabalhar com totalizadores. E, de maneira similar, eu coloquei a produção de óleo, só que eu pedi para agregar pelo campo de bacia. Então, vocês vão perceber que a gente tem várias bacias e para cada uma delas ele faz o consolidado do ano e no total a gente apresenta o valor consolidado. Ou seja, o somatório de todos esses meses para todas as bacias corresponde ao valor que está aqui no totalizador. Nesse canto esquerdo eu utilizei um conceito chamado de área de texto. Para quem nunca ouviu falar, a área de texto é um componente visual do Spotify, representado aqui pela Text Area, em que você tem a liberdade de colocar filtros, variáveis, valores coisas personalizadas que vocês têm interesse em acrescentar em uma determinada página. O que a gente fez aqui para demonstrar no vídeo de hoje? Eu coloquei um filtro que represente as diferentes bacias relacionadas à tabela de dados que temos aqui por detrás. E aí, o que acontece? Uma primeira dica aqui para a gente aprender um pouquinho sobre como o Spotify funciona. Quando a gente cria um componente do tipo filtro, e aí nós vamos ver como é que isso acontece, para isso a gente vai vir aqui com o botão direito, editar a área de texto, e percebam que aqui eu criei um tipo de filtro. Então, quando eu der o botão aqui direito e escolher a opção editar controle, vocês vão perceber que esse filtro ele está se referindo ao campo bacia da tabela produção óleo e gás de 2014. Esse filtro é basicamente o mesmo filtro que a gente consegue operar por meio dessa opção aqui de filtros, que quando eu clico nela, aparecem os diferentes campos que compõem a tabela e a possibilidade de eu poder fazer esse tipo de interação. Olha só que curioso. Quando eu passo o mouse em cima de uma coluna, percebam que aqui no canto direito vai aparecer uma opção onde eu posso determinar o tipo de filtro que vai ser utilizado. Então percebam que se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, eu posso dizer que tipo de filtro vai ser, por exemplo, um do tipo checkbox. E olha o que acontece quando eu clico aqui. O filtro que está aqui à esquerda, ou seja, aquele filtro que estava na minha text area, ele assumiu o mesmo comportamento do que eu configurei aqui. Assim como se eu voltar para cá, para a opção de Radio Button, ele alterou o comportamento aqui e alterou o comportamento aqui também. Normalmente a gente usa a área de texto para conseguir ter uma interface visual mais amigável. Ao invés de ter uma série de campos aqui na parte de filtros, eu posso ocultar essa parte e deixar aqui no canto esquerdo, nessa área de texto, somente os filtros de interesse. E aí a gente se depara com uma certa limitação do Spotify. Aqui, por exemplo, eu quero ter um comportamento que toda vez em que eu selecione um valor, ele aplique o filtro aqui no meu gráfico de linha e também aqui na minha tabela cruzada. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui Potiguar. Vocês percebam que o resultado mudou aqui e também no gráfico de linha. Recôncavo Baiano, Santos e por aí vai.
Esse filtro ele é totalmente funcional. No entanto, ele tem um certo problema. Ele está ocupando uma parte considerável da nossa página. Então, esse filtro ele poderia ser organizado de uma maneira em que ele ficasse um pouquinho mais... Perdão, em que ele pudesse ocupar menos espaço nessa página. E aí, infelizmente, o Spotify, pensando naqueles tipos de filtros que a gente acabou de ver, quando a gente escolhe aqui esse tipo de filtragem, ele infelizmente não tem a opção de eu escolher um filtro do tipo drop-down list, ou seja, um filtro parecido com o que a gente tem aqui. Isso, de certa maneira, acaba trazendo alguns inconvenientes. E aí a gente recebe muitas dúvidas se a gente conseguiria alternar esse tipo de filtro para, ao invés de ser uma listagem, funcionar como um drop-down list, tal aqui como no exemplo. E aí é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como é que eu posso trabalhar com uma variável relacionada a um drop-down list para então fazer o filtro nas diferentes tabelas que eu tenho interesse. O que acontece, pessoal? Quando a gente cria um drop-down list, a gente vai estar criando o que a gente chama de... deixa eu maximizar aqui. A gente vai estar criando um controle de propriedade. Então, vocês percebam aqui, ó, que ao editar a área de texto, existe essa opção de Insert Properties Control, e ao clicar nela, eu consigo escolher aqui, por exemplo, o drop-down list. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou editar aqui esse que já foi criado, para a gente entender melhor como funciona esse recurso. Ao clicar aqui com o botão direito, vocês percebam que ele abriu essa janela chamada de Control Type, com uma opção de drop-down list, e esse drop-down list ele tem que estar associado a uma variável. Por quê? Quando eu fizer alguma seleção aqui, o que eu tiver escolhido vai ser armazenado em uma variável interna do meu arquivo DXP, ou seja, a minha análise Spotify. E aí, para isso, eu tenho que criar uma variável. Nesse exemplo, eu criei uma variável chamada de bacia selecionada. Criar uma variável é super simples, é só você vir aqui, clicar no botão de novo, dar o nome da variável. Essa variável ela não pode ter espaços em branco, ela é uma variável interna do Spotify, então ela tem que ser em texto contínuo. E no exemplo eu escolhi que ela vai ser do tipo texto, e ela não tem valor padrão. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu escolhi aqui que o valor do que eu selecionar vai ser armazenado nessa variável chamada bacia selecionada. E aí eu disse que esse drop-down list ele vai armazenar os valores únicos existentes em uma determinada coluna. Então vocês percebam que aqui a gente tem outras opções, mas para esse exemplo eu escolhi os valores únicos de uma determinada coluna. E qual coluna foi essa? Foi a mesma coluna de bacia que a gente utilizou nos outros dois gráficos, o gráfico de linha e a tabela cruzada. Então, para isso eu escolhi a opção produção óleo e gás no data table e escolhi a coluna bacia no trecho de coluna. Eu procurei também marcar essa opção de incluir a opção de nenhum selecionado. E aí a gente vai entender o porquê um pouquinho mais à frente. Então, basicamente o que eu fiz foi isso. Eu pedi para criar um drop-down list, criei a variável chamada bacia selecionada e disse que esse drop-down list iria exibir todos os valores hospedados na coluna bacia da tabela produção óleo e gás de 2014. O que acontece, pessoal? Quando a gente faz esse tipo de variável, essa variável ela não está associada a nenhum objeto do Spotify. Ele está simplesmente relacionado à variável. Vocês vão perceber, então, que por mais que eu tenha criado essa variável, pelo fato dela não estar associada a gráfico algum do Spotify, toda interação que eu faço não resulta em modificação alguma nas demais tabelas. No entanto, eu consigo avaliar, eu consigo ter a percepção de que a variável bacia selecionada que nós criamos anteriormente, ela está sendo populada. Então, vocês percebam que aqui, ó, eu criei um outro componente,
que aqui é basicamente um texto, e aqui eu pedi para exibir o label correspondente a essa variável que a gente acabou de criar. Então aqui, ó, mais uma vez, nós vamos vir aqui na edição da área de texto, e onde está escrito aqui, ó, o valor da variável bacia selecionada eu criei um componente do tipo label. E aí, esse componente do tipo label, eu mandei apontar para a variável chamada bacia selecionada, que no momento está com o valor Ceará. Então, percebam que essa variável ela está sendo preenchida corretamente. Ela só não está sendo atrelada a gráfico algum ainda da minha análise. E aí vem um pulo do gato. O que a gente pode fazer? O Spotify tem um recurso muito interessante, onde eu consigo editar a expressão que vai limitar os dados que estejam por detrás de um gráfico. Então, para então a gente poder fazer com que o valor dessa variável passe a influenciar tanto o gráfico de linha quanto o gráfico da tabela cruzada, nós vamos utilizar um recurso chamado de limitar dados utilizando expressão. E aí, para isso, a gente vai então nas propriedades do gráfico, nós vamos na opção dados, e em seguida clicar no botão editar, onde estiver escrito limitar dados que utilizem a expressão. Eu já deixei aqui a expressão pronta, então nós vamos nos concentrar no que essa expressão, no que esse comando aqui quer dizer. Primeira coisa, a gente começa com o comando if. Então, o comando if, ele basicamente tem um primeiro argumento, onde que eu faço o teste. O segundo argumento caso esse primeiro argumento seja verdadeiro, o que ele vai aplicar. E o terceiro argumento caso contrário, caso esse argumento aqui seja falso, o que ele tem que aplicar. O que a gente testa, então? A gente valida a variável bacia selecionada. Repare que no nosso exemplo, por enquanto, ela está com o valor Potiguar preenchido. Então, ele faz essa primeira verificação. A variável bacia selecionada está vazia? Nesse caso, como essa expressão aqui ela vai resultar numa falsidade, porque ela está preenchida com o valor Potiguar, a gente vai avançar direto para esse argumento, onde que ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer onde que o valor da bacia seja igual ao valor que essa variável esteja ocupando no momento, que no caso aqui é o valor Potiguar. Caso a gente venha aqui e selecione isso para aquele valor nada none, vamos voltar aqui. Caso a gente volte aqui para none, isso significa que a minha variável ela vai estar com esse valor de fato vazio. Então, se esse valor de fato estiver vazio, essa condição vai ser verdadeira. Logo, o que ele deveria, nesse nosso exemplo? Mostrar todas as opções. Então, para isso eu digo que eu quero que ele utilize a condição onde que a bacia seja diferente, e aí por isso eu utilizo esse operador, o exclamação igual, e boto aqui duas aspas, uma do lado da outra. Ou seja, se nada tiver preenchido, eu quero que ele exiba todas as bacias. Se alguma bacia estiver selecionada, eu quero que ele exiba somente aquela bacia. E aí, com isso, agora basta dar OK para que meu gráfico possa, então, respeitar o valor da variável que eu esteja selecionando aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para a minha tabela cruzada. Eu venho aqui nas opções, venho aqui em dados, e vou aproveitar a mesma expressão, a mesma lógica. Ok? E vocês percebam que a gente já tem o resultado automaticamente aplicado. Então, toda vez que eu seleciono uma determinada bacia, tanto o gráfico de linha quanto a tabela cruzada respeitam essa seleção. E agora eu consigo ter um comportamento de filtro utilizando um recurso bem mais enxuto e uma solução relativamente elegante. E, por último, caso eu selecione a opção None, eu passo a exibir o valor completo, tal como a gente tinha visto antes. Certo, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de pedir que vocês deixassem nos comentários que tipo de materiais vocês gostariam que a gente apresentasse. Então, dê o feedback de vocês para que a gente possa, então, preparar novos materiais para, então, explicar um pouco mais como o Spotify funciona. Beleza, pessoal?
Mais uma vez, né, não deixem de curtir o nosso vídeo, né, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso é importante para demonstrar para a gente que vocês gostam desse tipo de material, para a gente então ter incentivo a continuar produzindo. Até a próxima. Tchau, tchau.